lição, Lesson 28, estamos chegando lá. Vamos lá então, falar um pouquinho mais sobre morfemas. Lembra que nós mencionamos sobre morfemas, importante para o seu aprendizado. Não que você conheça tudo e seja um profissional em morfemas, mas entende a ideia básica. Lembra, nós falamos sobre idiomas sendo códigos de sons, que transmitimos um para o outro. Então, nós pegamos um código muito básico com certos sons. É interessante saber como outros sons podem ser adicionados ou retirados, né, para criar outros significados. Okay? Então, em cima de uma base que nós já temos, nós vamos simplesmente poder ao poder identificar morfemas, né, e entender que elas funcionam e como funcionam, nós vamos poder ampliar o nosso significado. Lembra, o segredo de morfemas é significado. Okay? Vamos ver então, tipos de morfemas. Cada morfema numa língua tem várias características, baseado no seu relacionamento distribucional com os outros morfemas. Na base dessas diferenças, morfemas podem ser classificados de várias formas. Vamos ver alguns dos tipos de morfemas. Morfemas livres e limitados. Certos morfemas podem ser pronunciados sozinhos, enquanto outros morfemas sempre ocorrem ligados a outro morfema. Por isso, morfemas que podem ocorrer sozinhos são chamados de formas livres. São livres para atuarem sozinhos, se quiser. Morfemas que não ocorrem sozinhos são chamados de formas limitadas. Okay? Eles têm que acontecer com outro morfema. B, raízes e afixos. Num passo mais adiante, com um tipo de classificação similar, parecido, é de distinguir raízes e afixos. Em geral, raízes são morfemas singulares que levam o sentido básico da palavra. Uma raiz é a base da palavra. O inglês que vocês têm até agora é cheio de raízes, ok? Entendendo como afixos funcionam com raízes, você ganha muitas palavras. Raízes podem ser livres ou limitados. Afixos são morfemas limitados que ocorrem com raízes e que mudam o significado da raiz de alguma forma. Vários tipos de afixos acontecem dependendo da maneira que ocorrem com as raízes, prefixos precedendo as raízes e sufixos seguindo as raízes. E os exemplos aí então, você tem as raízes no meio: true, verdadeiro, happy, feliz, valid, cat, slow, accord. E você conhece essa palavra. Por que esse negócio de morfemas é importante para vocês? Este é um tipo de morfema. Nós veremos outros, mas essas mudanças apenas com um sonzinho, nesse caso um som sendo acrescentado no início ou sendo acrescentado no final, acaba mudando o significado. Okay? Então, se eu tenho a raiz verdade, né, ou true, aí eu coloco untrue, não verdade. Vamos ver outro que é bem parecido. O português também usa de prefixos e sufixos. Happy, feliz. Unhappy, infeliz. Okay? Valid, válido. Invalid, inválido. Okay? Alguns sufixos aqui. Cat, plural, cats. Lembra que ele é um morfema. Slow, um adjetivo slow. Slowly. Okay? De uma forma lenta. Accordance. Então, é muito importante para vocês entender que isso ocorre. Vamos usar um exemplo bem simples para você entender. Se eu falar para você em português, palavra feliz. Você conhece a palavra feliz? Sim, conheço a palavra feliz. Tá, então, que tal se eu dizer para você infeliz? Não, eu não conheço essa palavra. Puxa, muito estranha essa palavra, eu não conheço. Não faz sentido isso. Mais de metade da palavra está aí, feliz. Tem alguma coisa a ver com feliz. Sim, então existe isso no inglês também. Esse é um tipo de morfema, mas onde você tem uma raiz que você já conhece e você vê alguma coisa, você não vai precisar. Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos de prefixos e sufixos. Tem muitos, ok? E com o tempo você domina, né, quais que são usados, quais que não. Isso leva tempo, a gente às vezes erra até isso, né, colocando o prefixo errado. Mas pelo menos entendendo que alguma coisa mudou, mas em relação àquela raiz. Então, aí, infeliz, alguma coisa com feliz. Aí eu posso olhar o meu contexto, pelo rosto da pessoa, e a situação. Eu acho que infeliz quer dizer não feliz, já que feliz eu sei o que entende. Então, raízes ou morfemas e entender como funciona
funcionam, principalmente esse grupo, que são os afixos, prefixos e sufixos. É muito importante, ok? Então não é para complicar a vida de vocês, mas é para entender, porque aí existe significado. Vocês não queriam saber de significado e poder ouvir aqui em inglês e pegar o significado? Essa é uma boa dica, porque muitas das palavras que você está ouvindo naquela transmissão, e você, por não entender sobre morfemas, está dizendo, oh, eu não entendi o que ele falou. Se vocês soubessem um pouco sobre morfemas, peraí, ele falou alguma coisa feliz aí no meio. Sim, ele falou infeliz. Então tem alguma coisa a ver, tá vendo? Então, entendendo o uso de morfemas e como funcionam. Ok, vamos para os nossos objetos, mais objetos. Sempre bom ter objetos no seu dia a dia, tenta acumular. Crianças fazem isso, lembra? Estão sempre perguntando, o que é isso, o que é aquilo? Os objetos faz grande parte, 90% da nossa informação vem pelos olhos, ok? Então vamos lá, sleeve. Da camisa, sleeve, você tem variações de sleeve, por exemplo, long sleeve, manga comprida, short sleeve. Agora vamos ver sobre o que eu acabei de falar para vocês em termos de entender o uso de morfemas, de prefixos e sufixos. Se eu acabei de aprender o que é sleeve, o que então seria sleeveless? Sim, ele comprou uma camisa sleeveless. Sleeve é manga, queria uma camisa com sleeve, seria uma camisa que tivesse uma manga. Então, sleeveless, espera aí, less era menos, né? Faltando. Sleeveless, menos manga. Entendeu? O uso de morfemas, de prefixos e sufixos, esse tipo de morfema. Então você começa a deduzir facilmente. Less o sleeve dele. Tá faltando. Né? Sleeveless é uma outra palavra. Mas vem dessa base, tem sleeve, teria sleeveless. Ok, então sleeve. Glasses. Glasses. Agora, vocês vão se confundir um pouco, mas espera aí, glass não era copo, glasses seria copos. Espera aí, glass na verdade é vidro, ok? Aquele material que a gente usa para muitas coisas, glass. Okay? Agora, você pode ter uma fábrica de glass. Okay? Agora, para o copo de beber, era justamente vidro de beber. Drinking glass, uma palavra desse tamanho. E com o tempo deixamos de chamar de drinking glass, e ficou só glass, no contexto de algum objeto para você usar para beber. Okay? Vasilhame. Para óculos, vem de uma palavra maior. Eye, olho, glasses, vidros do olho. E muitas pessoas ainda chamam de eyeglasses, mas a grande maioria deixa fora o eye e sobra só o glasses. Então, é tudo relevante a vidro. O copo feito de vidro, ok? Glass. E também os seus óculos com vidro. Então, vem disso. É para você não confundir glass, sim, é só vidro, mas a gente usa glasses, dependendo do contexto. Seria my glasses, que eu coloco no meu rosto, ou glasses, copos, para poder beber, ok? Glasses, então. Olha aí, sunglasses. Prefixo aí, glasses, eu sei que são óculos, sun, o sol, sunglasses. Tá aprendendo então. Continuando aí, contact lenses. Contact lenses. Plural, coloquei lentes de contato, esse aí seria um contact lens, tirando S. Battery, na garganta liga o motor, battery. Battery. Alright? Battery para nós é um elemento muito básico, é uma bateria, e você qualifica que tipo de bateria. Bateria de carro, bateria de lanterna, bateria de relógio, e tudo usa bateria. Em português, esse é interessante, me levou todos esses anos e só recentemente que caiu a ficha sobre a diferença entre pilha e bateria. E essa é uma que sempre pega os gringos. Você sempre vê gringos dizendo, eu quero bateria para minha lanterna. Bateria para lanterna? Algumas lanternas até usam uma bateria, mas aquilo que a gente coloca empilhado é pilha, por isso que chamam de pilha, porque fica um em cima do outro. Então, é interessante isso, mas em inglês é tudo battery, e você qualifica que tipo de battery. É battery da sua moto, do seu carro, da lanterna, aí é todos um recíproco para energia. Alright, battery. TV, custo para television, abreviado aí TV. Package.
Package também tem o verbo to package, empacotar as coisas, ok? Course, lembra de som de cavalo? Horse, course. Não vai muito pelo escrito, cuidado, course. Course muito conhecido, obviamente bem parecido com o português, um curso que você vai estudar ou fazer, mas também tem outro uso, e esse pega muito, tanto brasileiro tentando falar inglês e americano tentando falar português, porque course também serve para percurso, e isso é muito comum no dia a dia, né? O percurso que nós vamos andar, a trajetória que os carros de corrida vão andar, ok? E em inglês é só o course também, você vê muito gringo dizer, o curso que ele vai andar, não, é o percurso, ok? Mas então, course também usado nesse sentido. Lembra o SCH de escola? School, aquele som do K, então o som de K aqui também. Schedule. 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 Schedule, qualquer agenda, tem a ver com horários, né? Tabela de horários, o que você vai fazer na sua semana, weekly schedule, monthly schedule do mês, existem muitos, flight schedule, dos voos, ok? Bus schedule, dos meus estudos, my study schedule, ok? Existem muitos tipos de schedule, é um agendamento, são horários para cumprir algumas tarefas, ok? Schedule. Existe o verbo to schedule, agendar alguma coisa, exatamente. Continuando, idea. Idea, good idea. Experience. Aquela pessoa tem muito experience nesta área, ok? Cuidado com experience, porque uma que só serve para isso, ter experiência, e nós usamos em português para um cientista faz experiências. Não, em inglês isso é experiment. De parece experimentar. Experiment é o que um cientista faz quando ele faz experiências. Okay? Então, esse experience é sabedoria, que é experience, ou alguma coisa que aconteceu com você. Flavor, OR som de flavor, many flavors of ice cream, flavor. Garden, quem gosta de um garden? Tem o verbo to garden também, jardinar, um gardener. Olha aí um sufixozinho, garden, jardim, gardener, jardineiro. Olha o português usando. Vocês vão começar a dizer, eu entendo agora prefixos e sufixos. E como, se eu souber a palavra jardim, e você me dizer, aquele cara é um jardineiro, eu posso, nem sabendo o que é eiro, mas eu posso deduzir que é um cara que mexe com jardim. Okay? Agora, se eu não soubesse o que era esse eiro no final, eu estava perdido, mas o inglês também usa disso, prefixos e sufixos. Continuando, mais objetos, lady, lady. Essa dama aí seria a first lady, ok, a primeira dama, mas em geral as damas, lady. Banker, banker, vem do verbo to bank, mexer em banco, fazer as coisas que um banqueiro faz, então um banker é quem mexe em banco. Occupation, occupation, aquele Q entrando no U, em vez de ocupação, occupation não, Q, tem que fazer aquela descida, occupation. Próximo também, em português, documento, nada de document, eu quero Q, occupation, document, aquele A aberto do cachorro, dog, document, document, sign the document, alright. College, 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 cuidado com college, ok? O som parece colégio. Não, ok? Seu filho de 15 anos de idade não está no college, ele está no grade school ou outra coisa, mas não college, college faculdade. Alright, college, hospital, hospital, com P, mas a pronúncia rápida acaba descendo para a garganta e aquele P vira um B, hospital, hospital, você vê berol, berol, T virando derol, berol, hospital, ok? Então essa pronúncia é bem comum também, hospital. Anger, objeto, anger, ok? Cuidado, nós vamos ver as expressões, não estamos em inglês com raiva, ok? Nós teremos uma expressão para isso, raivoso. Mas anger é o objeto, anger. Much anger, quantia. Try, try. Nós vamos ver o verbo agora com esse mesmo som, mas try objeto também, é uma tentativa, vem do verbo to try, tentar, ok? Então, bem comum, try, many tries, muitas tentativas, etc. Falando nisso, então vamos direto para os verbos e ver o primeiro verbo, to try. To try, passado regular, som de D no final, apenas tried, tried.
Ok, como mencionei, o primeiro uso é experimentar. É comum, mas não tanto. Quer dizer, ocorre, veja, você experimenta isso, experimenta alguma coisa, geralmente comida, ok? Mas é muito mais usado em termos de tentar. Vamos lá, Joãozinho, tenta, tentei. Eu preciso tentar isso, tentar aquilo. Esse tipo de tentar fazer as coisas, muito comum para o try, ok? Para quem mexe na área jurídica, try também é julgar, né? O juiz é quem vai try este caso, ele vai julgar. Um trial, um julgamento, etc. Mas vamos lá, com base para nós crianças, tentar. Vai lá, tenta, try. Try harder, tenta mais força. I wanna try the rice. Experimentar o arroz. He tried to do his homework. He tried to do his homework. Alright, lembra da carne? Só que essa aqui não é carne, é um verbo. To meet. To meet. To meet. Verbo irregular, passado, met. Onde é met. Alright, meet coloca na sua cabeça bem básico, é pessoas se encontrando. Lembra do qualificador que nós tivemos para a posição? Together, era juntando duas coisas. Meet together, fazer esse verbo e juntando-se, ok? Então, meet, imagina isso. Agora, ela expande e abrange muitas outras situações, mas onde isso está ocorrendo? Então, um encontro, uma reunião, é um meet. Usa isso para um encontro esportivo, né? Geralmente, atletismo é chamado de um meet, onde todo mundo se reúne lá para competir. Agora, tem esse outro uso que é bem comum, que a tradução não pega muito bem para o português, que é conhecer. Nós tivemos to know, conhecer. Aquele conhecer de conhecer. Eu conheço o seu João e tal. Agora, onde você conheceu ele? Aí já no inglês não, muda onde você encontrou ele pela primeira vez. Então ainda vamos usar o meet no sentido de você encontrou aquela pessoa a primeira vez na sua vida. Você conhece o João? Onde é que você conheceu ele? Conheci ele na faculdade. Quer dizer, eu encontrei com ele primeira vez que eu conheci aquela pessoa. Okay? Fiz conhecimento dela, nosso meet. Então a expressão bem comum, né? Nice to meet you, né? Prazer em encontrar você esta primeira vez. Nice to meet you, prazer em conhecê-lo. E I met fulano, eu conheci essa pessoa, né? Poderia ter os dois usos, né? João, você acabou de chegar, e a Priscila está com você. Onde é que você, a gente está procurando o dia todo a Priscila, onde é que você encontrou ela? A gente estava atrás dela e encontrei ela lá embaixo, né? No encontro, meet, né? Agora, e falar nisso, me disseram que você conhece ela, você já conhecia ela? Sim, aí, mesmo verbo, meet. Encontrei, mas na faculdade. Né? Então, tem os dois usos, mas cuidado, não é aquele conhecer, to know, é fazer conhecer pela primeira vez. Okay? We have to meet the bus. Que lugar? Where did you meet Jane? Where did you meet Jane? Esse é um verbo interessante usado no nosso dia a dia. Continuando, mais verbos. Esse é um verbo desde pequeno você aprende que você não deveria fazer, ok? To lie, to lie, to lie. Passado regular, ed, mas som só de um d, lied. You lied. He lied to me, né? Mentir na direção de alguém, lie, lie to. Ok, I think he usually lies. I think he usually lies. You shouldn't lie. You shouldn't lie. Tem um objeto também, uma lie, é uma mentira. E você pode tell lies, existem outras coisas. Cuidado, nós tivemos a expressão to lie down. Aí já é deitar-se. Não tem nada a ver com mentira. Crianças pequenas confundem isso no início, então não esquenta muito, mas só cuidado, isso existe sim. A expressão, lembra? To lie down? Lie down, lie down. Ele está me chamando de mentiroso. Não, ele está dizendo para você deitar-se. Lie down é a expressão deitar-se. To lie sozinho é mentira. Alright. Lembra o nosso adjetivo strange? Esquisito, strange. Okay? Mesmo som então, to change. Change. Passado regular, som de D no final. Changed. Changed. Okay? Esse é um verbo bem comum no seu dia a dia, desde pequeno, e entende que tem esses verbos que você tem que segurar bem e usar. Eles vão aparecer toda hora na sua vida e é bom saber. Nós não pegamos nesse curso aqueles. É interessante você estudar verbos e sempre estar acumulando verbos, mas tem verbos que você usa de vez em quando. Esse é um verbo que aparece bastante, porque existem mudanças, coisas mudam. Okay? Era de um jeito e não é mais. Okay? Ou você morava aqui e mudou
mudou para algum lugar. Troca de roupa, troca de cabelo, aqueles que têm, ok? Troca de dinheiro, change, até o objeto, changes, mudanças, coisas que mudam. É um verbo muito interessante, você vai precisar, então domina. E ele abrange tudo isso, mudar, trocar de roupa, trocar as coisas, trocar de lugar, né? Alterar, fazer alterações. Change e troco também, change. I wanna change my clothes. Expressão bem comum, change clothes, trocar de roupa. Change my clothes. They changed the teachers. Mais qualificadores, essa quantia é ótima para você ter. Bem comum no seu dia a dia falar sobre pair. E sim, é a mesma pronúncia de pera, pair. Pair. Quase sempre você vai usar com of, um par de alguma coisa, treinam isso. Lembra como treinar? Fica repetindo, vai para os seus frames, repete, na hora sai da boca. Pair of shoes. Eita, é mesmo, pair of shoes, par de sapatos, ok? Não esquece que nós temos pair of pants em inglês, porque pants, calça, na verdade é duas pernas, é um par de pernas. A calça, pair of pants, não é duas calças, ok? Continuando, mais adjetivos aqui, mais qualidades ótimas aqui. Favorite. Tem gente que tira o O, só vai do R. Favorite. Bem comum esse. Favorite ice cream, favorite flavor. Serious. Very serious. Serious problems. Serious. Angry. Aí nós temos um adjetivo com raiva, mas em inglês, nota que não tem o with. With anger, até poderia ser usado, mas o correto é raivoso. Angry. Okay? Olha o sufixo aí, olha aquele morfemazinho no final. Angry. Tendo raiva. Mas cuidado, você vê que a pessoa que pensa em português traduz with anger, com raiva. Não é isso. Okay? Então aprenda a expressão em inglês ou esse adjetivo certo. Okay? Não é a expressão como português. Angry. Alright, duas expressõezinhas aqui que a gente usa, é um pouco difícil te ensinar ou te criar alguma coisa, só dê um tempo para eles, esses qualificadores, e percebe onde eles são usados, principalmente o negativo é mais usado do que o afirmativo. Vamos lá então, even, tem muitos usos outros para even, ok? Nivelado é alguma coisa even, os números pares são números even, tem outros usos bem comuns, mas aqui ele entra no qualificadores e acontece, né? Eu pedi para você fazer isso e você even limpou isso, né? Você até fez isso. Então tem horas bastante que a gente vai usar. Negativo, pedi para fazer aquilo e nem sequer fez o outro negócio também. Também tem hora para isso, aí é o seu negativo, not even. Você nem sequer está pronto, you're not even ready, né? I don't even care, nem sequer estou nem aí com nada. Okay? Então é comum, é usado, mas tem que treiná-lo, ok? Nossos qualificadores de comparações, né? Mais adjetivos aí, good, melhorando, better, comparativos, comparando as coisas. Pode ser usado com than, alguma coisa, better than, outra coisa, better than. E de todos, the best, ok? Agora piorando a situação, bad, worse than e the worst. Muito bom, nossos expressions, nós tivemos schedule, lembra? E aqui então, behind schedule, atrasado, eu pensei que late, to be late, e sim, esse é um outro tipo de atraso. Nota que é construído com schedule, aquela agendamento, agenda, programação de horários, e por isso que eu coloquei o verde no behind, é oposição, verde, né? Posicionamento, atrás, na programação. Então esse behind schedule é atrasado, mas em relação a horários, ok? O voo está behind schedule. Essa construção, nós não vamos terminar em janeiro como planejado. Nós estamos behind schedule por causa das chuvas, ok? É atraso no seu schedule. Aí fala que é behind schedule. Oh, meu Deus, eu estou correndo, eu estou behind schedule. Eu estou não atrasado, não cheguei na hora certa, eu estou atrasado na minha agenda. Okay? E é comum isso no seu dia a dia, behind schedule. I think so.
I think so, eu penso desta forma, é o que você literalmente está dizendo aqui. Cuidado com o so, eu mencionei quando nós vimos o so pela primeira vez. Dá uma pesquisada. So, eu ensinei o uso muito básico e necessário. Você tem que dominar o so, ok? So, então, lembra? E so, por isso. Mas tem outros usos e um deles é desta forma, né? Fale desta forma, ande desta forma, faz as coisas desta forma. So, ok? Então nessa expressão I think so é literalmente eu penso, I think, so, eu penso desta forma. Okay? Então, só cuidado. Vocês gostam de pegar a expressão e literalmente cortar. Oh, esse so, peraí, aquele so? Não, é o outro, é o so desta forma. Ah, negativo, I don't think so. I don't think so. Okay. Outro que é bem comum, essa expressão você vê muito usado. I do too. I do too. I do too. Eu também faço isso. O do está aí. Lembra que nós mencionamos sobre o nosso... afirmar, negar e interrogar no inglês, né? E eu mencionei que tem a versão antiga do inglês, o velho F1000, e o novo inglês. Na velha forma, tudo era com verbos auxiliares, todos os seus afirmativos. Então, para você afirmar, por exemplo, eu quero, I do want, you do need, tinha que colocar aquele do, né? Igual colocamos o can, I can go, he can, should. Mas lembra, na nova versão, tiramos o do e tiramos o did. E temos outras formas de fazer isso. Bom, essa expressão, essa resposta aqui, é diretamente um uso desta forma. Por isso que tem esse do, para vocês não confundirem esse do. E também por isso que eu coloquei em parênteses aí o can, o will, o did, o should, também. Okay? Então, I do too, eu faço isso também. Que tal I will too? O cara falou, I will go, eu irei. E você, eu hei também. Entendeu? A outra coisa, ele estudará. Eu também. Você só está repetindo aquela parte que foi usado, aquele verbo auxiliar que foi usado para fazer a modificação. Então, o do é uma delas também. Então, I do speak. Oh, I do too. Ok? Isso não é tão sério se você deixar o do fora. I too é feito também, né? I will eat. I too. Isso também pode ser feito. Mas não seja preguiçoso, aprendam, certo? Ok. Negativo, I don't either. Geralmente tiramos o T, I don't either. I don't either. Eu também não quero. É um negativo. Né? E aí muda o can't, o didn't, o won't, muda para o negativo. Aprendem a usar isso aqui. Either, né, em vez do to. By the way, a entonação pede, a propósito, deixa eu falar sobre isso. By the way, young lady, young man. Skycap, vocês que viajam aí, carregador de mala em aeroporto, ok? Skycap, é gíria, igual nós temos flanelinha, o cara que cuida dos carros, é uma gíria. Sky por causa do céu e cap por causa de um chapéu que eles usam, ok? É gíria, mas é o nome para carregador de mala, o cara que carrega as malas, ou a mulher, em aeroportos. Okay? Agora, em geral, em qualquer lugar que você tiver, vamos ver o genérico, baggage carrier, literalmente carregador de bagagem. Isso pode ser o equipamento, aquela máquina que traz a bagagem, o cara que carrega, ou a mulher que carrega as malas, em qualquer lugar, aeroporto, hotel, onde quiser. É o genérico baggage carrier, isso serve muito bem. Mas é bom saber as gírias também, né? Por exemplo, em hotel é bellhop, ou também bellboy. Vem de bell, o sino, aquele sinozinho, ok, eles estão prontos para levar as malas, pim, aí o garoto dá um pulo, hop, e vem, ou o menino do sino, ou o pulo do sino. Então essa é a gíria, bellhop, bellboy. Vocês que estão atrás de emprego aí nos Estados Unidos, vai num emprego desses. Um bom hotel aí, um bellhop ou um bellboy ganha muito bem em tips, ok? Muito bom então. Continuando, I'm in a hurry, muito comum essa expressão que a gente usa, eu estou numa pressa. Mais uma vez, cuidado para não pensar em português e traduzir. I'm with eu estou com, no inglês não é estou com, literalmente eu estou dentro de uma pressa. Então aprenda só a frase em inglês e esquece a tradução, aprenda onde é usada essa expressão. I'm in a hurry, vamos lá cara, I'm in a hurry. Isso vem então da expressão to be in a hurry. She's in a hurry, they are in a hurry, I was in a hurry, are you in a hurry? É uma boa para você treinar, aliás todos esses, treinar com seu verbo to be. Nós vimos isso, usando o verbo to be com adjetivos como esses próximos. To be hungry, estar com fome não, estar faminto,
Okay? Hunger, fome. Hungry, faminto. Cuidado, é a expressão comum. Eu não quero vocês, I am with hunger, estou com fome. Ninguém fala com fome, é faminto. I'm hungry, ok? Então, to be hungry, to be thirsty, to be tired. I'm so tired. Não esquece, essa é a forma definitiva do verbo to be. I am tired, you are tired, he is tired. O verbo to be tem várias roupas, use a roupa correta. Aqui está só no infinitivo. To be tired, to be afraid. Oh, I'm afraid, I'm afraid. Okay? To be afraid. Amedrontado, não é com medo, é amedrontado. Né? Com sede, não, é sedento. Okay? Então, cuidado com essas expressões. Não são todas, não vamos generalizar, mas os comuns do dia a dia, que em português é com sede, com fome, com pena, com... O inglês é outra coisa. Tu aprende o inglês e deixa de traduzir. To be sorry for. Lembra, eu mencionei sobre sorry. Sorry nem sempre é só, oh, desculpe, perdão. A gente aprende isso cedo, que é desculpe, perdão. Mas tem muitos outros usos. Aprende, ou pelo menos fica com a cabeça, a mente aberta de que existem esses outros usos. To be sorry for. Oh, I'm sorry for you. Né? O cara está pedindo desculpas de mim? Por que ele está pedindo desculpas? Não, veja a entonação dele e a situação onde você se encontra. Provavelmente, né? E lembre, significado tem que vir assim, tem que sentir. Por que essa comunicação veio para mim? É por causa de tal cena. Ah, agora estou entendendo, ok? E não fica literalmente querendo traduzir. To be sorry for, usamos sorry. Estou magoado, sentindo muito por alguém. I'm sorry for you. To be sleepy. Não é sleeping, ing, dormindo. Sleep, dormir. O sono, sleepy, sonolento, literalmente. Estar sonolento. I'm sleepy. Bom, você está dormindo? Não, eu estou sonolento. Cuidado com o seu ouvido. Sleeping, sleepy. Alright, to be sleepy. Outros aqui em português é com dor. No inglês é ter uma dor. Então não dá para traduzir, esquece isso. Só aprenda a expressão. To have a headache. To have a headache. Não esquece do have, tem que mudar a terceiras pessoas. She has a headache. He has, I had a headache. Passado, treina todas as formas. Will have a headache. You'll have a headache. Gonna have a headache. Okay? Tem que treinar todas as formas. Presente, passado, futuro, que vocês já conhecem. To have a headache, literalmente ter uma dor de cabeça. Head, cabeça, ache, dor de cabeça. To have a sore throat, garganta dolorida. To have a stomachache, dor de estômago. Ter uma dor, lembra? Não é estar com dor, é ter. Ok. No Grammar, só para a gente encerrar hoje, eu queria aproveitar o espaço, que nós não vamos ter muito mais lições assim cheias de gramática. A gramática básica vocês já conhecem. Mas usando esse espaço, eu coloquei alguns exemplos, nós falamos sobre prefixos e sufixos, então eu queria encher aqui com alguns exemplos de, justamente, prefixos e sufixos. Acho que todos são... Não, tem alguns prefixos também, ok? Então, é aquela coisa, eu vou dar os exemplos para vocês quando a gente for ler, mas nem sempre são os mesmos e leva tempo para vocês saber qual que eu uso aqui nesse final. Tem alguns que são bem comuns. Vamos ver então. E ver como as palavras modificam-se. Beauty. Beauty. Vamos mudar para o verbo to beautify. Colocando esse fy no final. Esse sufixo muda o significado. E o português colocou um prefixo, né? Beleza ficou embelezar, né? O meu próximo, justice. Justice, o verbo to justify. Mais uma vez usou o fy. Liquid, também usando to liquidify. Idol. Agora, por que eu não posso dizer to idolify? Ok? Meu ouvido sabe que não é esse. Sabe que é idolize, to idolize. Em português também, porque que a gente sabe que é um final e diferente do outro. Aqui nós não temos, porque estamos usando o verbo e não... o português não tem isso no verbo, mas são vários tipos de sufixos e com o tempo você domina, o seu ouvido domina. Philosophy, to philosophize. Joy, prefixo aqui, to enjoy. To enjoy. Flame, to inflame. Dear, to endear. Uns prefixos aí. Sufixos de novo. Hard, to harden. To harden, endurecer. Light, to lighten. Equal, to equalize. Ok, outros exemplos aqui. Sun, um objeto virando sunny. Com jeito de sol, sunny. Fun, funny. Friend, friendly. Né? Olha só, eu não preciso necessariamente saber o li, ou o que significa, mas se o cara, eu sei o que é friend, e o cara está falando só sobre friendly, 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 eu não preciso dizer, eu não sei o que é friendly, sei lá,
Não, eu sei que tem friend no meio, ok? É alguma coisa a ver com amigo, e pelo contexto eu posso deduzir o resto, mas pelo menos vocês sabem que existem prefixos e sufixos que ficam na frente ou atrás daquela raiz que você já conhece, ok? Friendly, então, anger, raiva, angrily, de uma forma raivosa, furiosamente. Boy, boyish. Esse ish é bem comum. Crianças da sua idade, crianças pequenas no inglês já sabem usar o ish. Aparece e é muito abrangente, com jeito de aquela palavra, ok? Então, vamos usar uma cor. Green, verde. Tinha um jeito meio verde, greenish, né? Água, era meio molhado, acho que parecia água, tinha waterish. Okay? Qualquer coisa, até adjetivos, né? Run-ish, né? Um jeito de quem vai correr. E tem muitos outros usos, mas esse ish, se colocando ele aí, você vai ter um jeito. E é bem comum, crianças usam cedo. Olha o próximo também, sick, né? I'm sick e sickish, com um jeito de doente, né? Pig, pigish. Cat, catish, fish, fishish, com um jeito de, né? Dá para inventar, esse ish dá para inventar, esse é bem infantil, bem criança, mas adulto também também usa, é bem fácil, eu digo, infantil no sentido de ser fácil, qualquer um pode usar. Cube, cubic, alguns vêm com uns sufixos bem parecidos do português, né? Do latim, cube, cubic. Period, periodic. Muito bem, aí os seus frames. Não esquece, gente, treine os seus frames. Não só essas lições, volta a ter as primeiras lições, são tão importantes. O segredo é frames, é repetição. Você quer ser bom em alguma coisa, tem que repetir e repetir e repetir. Repetir a coisa certa. Por isso que temos os frames aqui para vocês. Repetem, volta as suas páginas aí, ou o seu mouse, então, ou se você imprimiu as páginas, devem estar gastos de você tanto treinar e repetir. Eu lembro quando a gente morava com os índios, meu pai era linguista e trabalhava com os índios, os papelzinho 3x5, né, no bolso aqui, e o dia todo, andando para cima e para baixo, e repetindo, e memorizando. Na hora que você vai falar o seu inglês, você abre a boca, pum, 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 cai as fichas tão rápido, e aquilo sai da sua boca. Uau! E sai perfeito, porque você já treinou perfeito. Você não fica caçando uma palavra, depois caçando outra palavra e tentando aquele masmorra, aquele medo de ir juntando tudo. Não, você já treinou eles prontos. Então, treina os seus frames, ok? E a gente se vê daqui a pouco na próxima lição. Até mais!